Hey ho, aqui é Riartitânia e no vídeo de E Se de hoje vamos analisar e se o nosso futuro rei dos piratas Monkey D. Luffy tivesse escolhido outro sonho, tivesse escolhido a marinha em vez da pirataria. Você já se perguntou isso? Então só vem com a gente que a gente vai explodir a cabeça juntos nessa teoria, quer dizer, nesse multiverso. Monkey D. Luffy é o nome do nosso futuro rei dos piratas do nosso multiverso. Mas, e se Luffy tivesse escolhido trilhar o caminho da marinha em outro multiverso? Como isso teria acontecido? Como seria o início da caminhada do Luffy marinheiro? Seu pai, Monkey D. Dragon, líder dos revolucionários e o homem mais procurado do mundo. Porém, seu avô, Monkey D. Garp, vice-almirante da marinha e considerado um herói por muitos no meio em que ele se encontra. E se nós começarmos a puxar a linha a partir daqui? Luffy conhece Shanks na vila Fuchsia, como eu chamo a vila, eu espero que esteja certo. Seu encanto pela liberdade e aventuras em torno da pirataria foi o que o incentivou inicialmente a se tornar um pirata no nosso multiverso. Mas, e se nesse meio tempo em que ele conhece o Shanks, bandidos das montanhas invadem o bar onde os piratas estavam, onde acontece aquela cena inicial de One Piece, eles chegam quebrando tudo, fazendo baderna, mas o Shanks e a sua tripulação não fizeram nada inicialmente. E no nosso multiverso a gente sabe o porquê disso. Mas isso é diferente do rumo normal da história, onde o Luffy fica boladão e vai tirar a satisfação daquela situação. Ele poderia simplesmente ter ficado chocado e decepcionado por piratas não serem nada além de ladrões e covardes, como ele já pode ter ouvido muito falar enquanto era criança sobre piratas. Então, por causa daquela situação toda, em vez dele tirar a satisfação, ele simplesmente fica chocado e decepcionado com aquilo tudo que aconteceu. Seguindo Garp, ele o leva para ser cuidado pela Dadan. E nesse momento a história poderia seguir por dois rumos diferentes, onde nosso pequeno garoto Luffy, já tendo um pensamento diferente sobre os piratas, poderia seguir a partir daqui. Ele poderia recusar completamente com seu temperamento, intimidando e insistindo se o Garp poderia levar ele para ser cuidado pelo próprio Garp, já que ele a partir daqui já teria outra visão da marinha, querendo estar no meio daquilo tudo, queria estar no meio da marinha e a sua aversão aos piratas inicialmente começaria dali, com o Garp aceitando levá-lo para ser cuidado por ele ou por outra figura da marinha, quem sabe. Ou ele seria levado para ser cuidado pela Dadan, mas as coisas seriam diferentes. Ele, ao invés de insistir em perseguir o Ace durante 3 meses, sendo ignorado e levando porrada como nós já sabemos, Luffy poderia desistir de segui-lo por causa do seu pensamento estar mudado mediante aquela situação toda, ainda mais quando descobrisse que sonhava em ser piratas, o que na sua cabeça já era algo que ele abominava. Porém, escolhendo um dos dois pontos de vista a partir da Dadan, o Luffy ainda teria os poderes da Hito Hito no Mi, já que aquela situação toda ocorreu após ele comer a fruta. Ele ainda iria atrás da liberdade, porém no caminho da marinha. Escolhendo um desses dois caminhos que a gente mostrou, ele seguiria o rumo da marinha. Seu jeito à procura da liberdade não mudaria, somente seria diferente. Ele ainda teria a maioria dos jeitos do Luffy que conhecemos no nosso multiverso, querer a liberdade e ir atrás de aventuras, mas sob a bandeira da marinha a partir de agora. Talvez ao lado do seu avô Garp, fica da sua imaginação. Porém, a partir daqui, Luffy sob a bandeira da marinha iria atrás da justiça contra os malfeitores a qual ele julgava ser os piratas na sua cabeça, e para proteger os inocentes, né? Mas, e o grande sonho do Luffy? Ir atrás do One Piece? Onde fica nisso tudo? Qual seria o grande sonho do Luffy marinheiro para esse multiverso do mangá acontecer? Bem, na nossa concepção, Luffy ainda perseguiria o One Piece, porém, novamente com um ponto de vista de um marinheiro. Ele iria o procurar e perseguir pelos mares para o confiscar, talvez até com o pensamento de o destruir em nome da marinha e do que ele acredita nesse multiverso. Fazendo isso, ele iria atrás de derrotar os 4 Yonkous com a sua determinação de Luffy, afinal, ele ainda é o Luffy. Derrotando assim os 4 e encontrando One Piece, ele poderia dar fim a esta busca
época e na nova era dos piratas que estaria se formando, ajudando a marinha a dominar todos os mares, dando assim um ponto final ao poder paralelo deles. E na sua jornada, ele poderia ir subindo através dos seus grandes feitos na marinha e na captura de piratas importantes e Shichibukais que saírem da linha. A gente pode até aqui, quem sabe, na batalha da Marineford, ele poderia se tornar um vice-almirante, quem sabe, a partir dali, talvez substituindo o Aokiji como almirante após a sua partida. Quem sabe? O multiverso do Luffy como marinheiro tem vários caminhos que a gente pode imaginar que o garoto da borracha poderia seguir. Mas aí, depois de tudo que eu te contei, e você deixando o like e se inscrevendo, que eu sei que você já fez isso, afinal, eu sei que como a gente, você é um grande fã do capitão do bando do Chapéu de Palha, né? Agora, com o seu like pra gente, eu vou responder a grande pergunta que pode estar na sua cabeça nesse momento. Tá, Luffy como marinheiro e Heart Tanya, beleza, você deu um ponto de vista pra gente, mas sem o Luffy como pirata, como ficaria o pessoal do Chapéu de Palha? Como ficaria a minha Nami? Como ficaria o Zoro Solando? Onde eles se encaixariam nesse meio todo? Bem, a gente pensando sobre isso, na nossa sincera opinião, sem o Luffy para reuni-los sobre a mesma bandeira, eles teriam muitos destinos, e muitos deles você pode imaginar, mas o mais claro que poderia acontecer com cada um, mais ou menos pelo que a gente pensou, seria o seguinte: a Nami seria membro dos Arlong, ou pensando no pior cenário, ela seria morta por eles. O Zoro seria um espadachim caçador de piratas solo, como ele já estava sendo, e o Luffy não teria o salvado, ou seja, ou ele arranjou uma forma de sair dali, ou ele foi executado. O Sanji, o mais claro seria que ele continuaria sendo o grande cozinheiro junto com o Zeff, e quem sabe sem o empurrão do Luffy ele não iria atrás do seu sonho, então quem sabe ele continuaria sendo o cozinheiro junto com o Zeff. O Chopper seria um grande médico e viveria com a Kureha, e o caminho é o caminho mais claro pra ele, não tem outro caminho que a gente pode imaginar pro Chopper. A Robin sem o Luffy seria aprisionada e executada pela marinha. O Luffy teve um grande impacto na história da Robin. A gente acredita que sem ele, ela quem sabe não teria um destino tão diferente disso. Digam aí pra gente nos comentários o que vocês acham que seria o destino da Robin sem o Luffy. O Usopp, ele viveria na vila dele normal, junto com a Kaia. Quem sabe futuramente pensando em sair da vila, mas sem o Luffy pra dar um empurrão como sempre, seria meio difícil. O Brock vagaria na embarcação dos piratas de um bar. O Frank seria um grande carpinteiro na Frank House. O Jinbe, como eu chamo o nome dele... Desculpa aí aos fãs. Ele seria um Shichibukai, ou, pensando de outro modo, ele acabaria se tornando, quem sabe, um dos piratas da Big Mom. Bem, concluindo, o Luffy teve um grande impacto na vida de cada um deles, assim como a gente sabe que eles também tiveram um impacto na vida do Luffy. O Luffy também poderia recrutar algum deles em prol da marinha, dependendo de como a sua aventura for seguir, porém, alguns, dependendo do ponto de vista, poderiam mudar também seu rumo e ir com o Luffy para a marinha. Entretanto, a gente sabe que outros não concordariam, o que daria a entender que somente alguns do bando do Chapéu de Palha do nosso multiverso acabariam ao lado do Luffy na marinha. Se a gente for pensar nesse ponto de vista dele encontrando com eles pelo caminho e, quem sabe, os recrutando para a própria marinha. E esse multiverso do Luffy marinheiro foi muito engraçado de se explorar, como poderia se encaixar, mas acho que pensamos de uma forma bem legal, como esse multiverso poderia seguir. Digam aí pra gente nos comentários se vocês pensam que o multiverso do Luffy marinheiro poderia começar diferente, ou quem sabe como poderia seguir, qual seria o seu ponto de vista. Fala aí pra gente nos comentários que a gente quer muito saber. E como sempre, um beijo no coração. E aqui estão mais 2 vídeos sensacionais, com um da saga EC pra você assistir e outro vídeo mais recente pra você só maratonar, que a gente tá preparando coisas muito maneiras, vocês não vão se arrepender de estar inscritos aqui, eu te prometo. Então, te vejo no próximo vídeo, hein, que eu sei que você vai clicar, hein. Tô esperando porque eu sei que você vai clicar. Até mais.